Olá, estou aqui hoje. Hoje é um daqueles dias importantes e nós estamos aqui para conversar sobre mais um estilo de engenharia. Tivemos várias pessoas aqui passando, conversando sobre engenharia, que é o nosso objetivo, né? Bater um papo sobre a engenharia, divulgar a engenharia, trazer um pouco de discussão sobre a engenharia é nosso objetivo. Nós estamos hoje aqui com uma profissional da área de engenharia de Minas. E não é de Minas Gerais, é engenharia de Minas mesmo. Mas eu sou mineiro, então é Ela engenharia é de mineira, Minas, de Minas. de Minas. Eu tenho que fazer aqui o nosso merchandise aqui, com o nosso patrocinador Contec Engenharia, consultoria em elevadores, é do Barata. Esse é o nosso papo de engenharia, é a nossa marca, que nós estamos aí fazendo quase 80 podcasts já feitos, quase 100. Já estão. A BRAIP, Associação Brasileira de Organismos de Inspeção Acreditada, são as empresas que fazem inspeção predial de gás, comercial e predial de gás, do meu amigo Jorge Omar. E o IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do Paulo Dias, doutor Paulo Dias, que é um dos maiores especialistas na área de engenharia de custo. Então, esses são os nossos amigos aí que ajudam a gente a dar a sequência desse trabalho do Papo de Engenharia. Hoje, então, eu não falei até agora o nome, estou agora com a engenheira Bruna, engenheira de Minas, presidente da Associação Fluminense de Engenharia de Minas, do Rio de Janeiro, claro, Fluminense. Eles, eu não sei se recuperaram, mas de qualquer maneira reativaram a palavra melhor, reativaram a associação está em pleno vapor agora, está tocando, e a Bruna é a presidente da associação. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui, viu, Bruna? Normalmente a gente começa, eu queria dizer, porque hoje todo mundo aqui vai sentir falta do Barata, é o nosso âncora principal. O Barata não está aqui, porque o Barata hoje se sentiu mal, teve um problema de manhã, e aí me informou que hoje ele não estava bem de saúde, então ele não viria. Nós vamos bater um papo, eu e a Bruna aqui, durante aí 60, 70 minutos. Ô, Bruna, isso aqui é um papo de engenharia, e como um papo de engenharia, a gente quer saber primeiro, assim, como é que você chegou na engenharia? De onde você veio? O que é que você estava fazendo? Teu pai é engenheiro, tua mãe é engenheira, e aí por isso você é engenheiro, que é pouco provável, né? Como é que é a sua história para você chegar na engenharia? De Minas. Um olá primeiro aí para os telespectadores que vão assistir, né, esse papo nosso aqui hoje. Então, minha história na engenharia começou assim, eu venho de uma região, eu sou de Conselheiro Lafayette, é próximo a Belo Horizonte, e é uma região ali onde a mineração é muito pujante, né? Basicamente, a região ali vive em função da mineração. Então, eu cresci ali vendo pessoas trabalhando em função disso, enfim, né? E aí, quando eu terminei o segundo grau, eu fui fazer um curso técnico em logística. Mas lá é o quê? É mineração mesmo? O forte lá é o minério de ferro, né? Minério de ferro. A gente tem as grandes Em empresas Minas, Minas quase toda, a base toda é em cima de minérios, né? Sim, basicamente sim, né? Acho que a gente pode dizer que a principal fonte da economia ali do estado vem da mineração, sim. Lá em Engenheiro Lafayette, então, tem muita mineração. Sim, a gente vive em função das minerações ali. A gente vai conversar um pouco dessas coisas dos grandes minérios e tal, mas aí você estava em Engenheiro Lafayette, aquela mineração, e aí você no meio daquela poeira. Eu terminei o segundo grau e você fica meio perdido ali, muito novo ainda, né? Eu fui fazer um curso técnico em logística. E o curso era com ênfase em mineração, que era justamente para a gente conseguir trabalhar ali nas curso mineradoras. Em logística. E a ênfase era em mineração. Até porque estava lá no métier. Né? Exatamente. E aí, assim, uma das aulas que a gente tinha era a aula de geologia. E eu sempre gostei muito desses assuntos, né? De estudar a terra, como é que funcionava, enfim. E eu gostei muito daquela matéria ali. Assim, muito mais do que o restante do curso inteiro. Aquilo ali, pra mim, valeu mais do que o resto do curso técnico todo. E aí porque eu falei eles assim... apresentavam o quê? Aquelas pedras e... Era isso o curso, não? Não, o curso em si era, igual eu te falei, era de logística, era pra gente trabalhar lá dentro com a gestão, por exemplo, de transporte, de pessoas, né? Esse tipo de material, entendeu? Só que
como a mineração era muito forte ali na região, a gente tinha ali um macro de como era a mineração, como funcionava, por que explorava aqueles minerais, como a exploração era feita, porque isso era importante a gente ter esse entendimento para poder Aí atuar no ali curso dentro. tinha No isso. curso tinha isso, era uma das matérias que a gente tinha na grade. E aí, assim, eu, desde criança, eu sempre gostei muito disso. Eu lembro, assim, que na casa da minha irmã, meu cunhado tinha livros lá de geologia e tudo. Eu adorava ficar sentada ali vendo, Ele é lendo. engenheiro? Não, ele Geólogo? gosta, não, ele Ah, é ele gosta mecânico. ele é Mas mecânico. ele é muito estudioso, gosta muito de ler. Então, ele sempre tinha esses livros e eu adorava ficar lendo aquilo ali. E aí, quando eu fui pro curso técnico, que teve a disciplina, que eu comecei a aprofundar e entender, eu fiquei muito interessada pelo assunto. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero ir para essa área. Só que na minha cidade não tinha o curso de geologia. Eu teria que me mudar de cidade para poder fazer. Teria que ir para Ouro Preto ou para Belo Horizonte. E nessa Viçosa, época. né? Não, Viçosa não Não tem geologia, não. geologia, não. Tem a faculdade lá federal, mas não tem o curso, não. E aí, o que aconteceu? Na época que eu teria que prestar vestibular e tudo, minha mãe estava doente. Enfim, ela teve um câncer, veio até falecer por conta disso. E assim, pra mim era inviável na época sair, porque a gente já sabia que era um tratamento paliativo e tudo. Eu falei assim, não vou sair de perto dela nesse momento, né? E aí, tinha aberto em Lafayette o curso de engenharia de Minas. E aí, eu conversando com esse professor, ele falou assim comigo, porque eu não queria também ficar É esperando. escola pública. Não, abriu particular, em Lafayette. Inclusive, foi a primeira faculdade particular do país de engenharia de Minas, foi lá. Ah, o quê? Qual é o nome, hein? Chama Unipac. Unipac. Isso. Tem até hoje. Ainda tem. Até hoje. E aí eu conversando com esse professor, porque eu também não queria ficar parada sem estudar, né, sem fazer nada, e ele pegou e falou comigo, falou assim, Bruno, por que você não faz engenharia de Minas então? Não é exatamente geologia, mas é uma área correlata e você consegue trabalhar com essa parte que você gosta. Tinha outras engenharias lá, não? Ou só tinha especificamente? Não, na época tinha outras engenharias? Tinha. Mas você decidiu fazer Mas aí eu quis fazer engenharia de Minas por esse motivo, porque era uma área que eu gostava. E aí, assim, na verdade, eu não conhecia o curso de engenharia de Minas, como eu acho que a maioria das pessoas não conhece. Eu só fui conhecer nesse período. E olha pra você ver, eu morando a 60 quilômetros de Ouro Preto, que foi a primeira escola de engenharia de Minas do país, e eu não conhecia o curso. Então ele pegou e me falou, e eu fui pesquisar sobre o curso, as áreas de atuação, com o que eu trabalhava, eu me interessei muito, eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. E aí eu prestei vestibular, passei na época no vestibular. Qual era a visão da engenharia de Minas que você tinha? Era Vale do Rio Doce? Eram algumas empresas lá de Minas que você ia desenvolver um trabalho lá dentro? Era isso? Eu acho que de uma forma geral na engenharia, né, Marcão? A gente é meio que doutrinado a sair dali para as grandes empresas, né? Então, assim, a princípio, o sonho de todo mundo é trabalhar numa Vale da Vida, uma CSN, uma AngloGold. Só que, assim, o número de profissionais é muito grande para essas empresas absorverem, né? Eles não conseguem absorver o mercado todo de profissional. Mas eu quero, não vamos atropelar, mas é um mercado ativo, né? Sim, muito ativo. E aí, mas a princípio a gente pensa, né? Eu quero me formar e trabalhar nessas grandes empresas. Tanto que eu fiz 2 anos de estágio na Vale. O meu sonho e de todo mundo ali era Vale conseguir... era ali perto, não? A Vale, a mina dela fica em Congonhas, ela tinha mina em Lafayette também, Itabirito, ela tem várias minas na região. E aí eu fui fazer estágio em uma das minas da Vale. Na verdade, eu comecei em Itabirito. Ficava aproximadamente uns 100 quilômetros lá da cidade, então eu fazia essa viagem todos os dias. Todo dia, aí voltava. Todos os dias. Como é que foi na escola? Como é que é o curso de engenharia de Minas? É igual para tudo. Você começa com 2 anos de a gente básicos, faz o ciclo básico, né? E aí depois começa as áreas ali específicas. Então a gente tem muita química, muita física, mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, muita matemática. Basicamente o curso é matemática, física, química e mecânica. Porque, assim, a gente mexe com estruturas o tempo inteiro, né? Então, diferente da construção civil que está construindo, a gente está tirando, desmanchando. Então, a gente tem que ter, assim, uma base muito boa, né? De conhecer bem as estruturas, os fenômenos, como é que funciona e tudo. E isso para você era uma coisa fácil, porque, na verdade, o útil é agradável. Porque você... Claro que tive as dificuldades, porque o curso de engenharia não é um curso fácil, mas era uma área, sim, foram 5 anos. Mas era uma área que eu gostava muito. A gente tinha muita aula em laboratório, muita aula de campo, né? Então, assim, eu gostava bastante. Bom, aí você vai para Vale e fica lá quantos anos de estágio lá? Eu fiz estágio durante 2 anos. Eu comecei na ITMI, que eles estavam startando, era uma planta nova, né? Eles agora já está funcionando, mas na época eles estavam montando uma planta de beneficiamento nova em Itabirito. Então, eu peguei essa parte de projeto toda. Era bem legal, porque, né, eu via ali os projetos e estavam executando, enfim, Você viu montando... a planta nascer.
Exatamente. Então, estava ali montando equipamento, enfim, fazendo as estruturas. Então, eu pude acompanhar detalhadamente ali como é que funcionava cada estrutura, né? Enfim, todos os detalhes. Até a Que foi uma... exploração mesmo, propriamente dita, como é que explora. eu não cheguei A aí, trabalhar nesse na momento, exploração. para a área de exploração, porque eu fiquei só na planta ali que eles estavam montando. Só que aí, por uma questão, na época, né, tava vindo uma crise do minério e tal, então a Vale cortou o ônibus do turno para Itabirito e aí ficou só administrativo. E aí eu não pude ir mais porque a estagiária são só 6 horas, né? E eu não teria ônibus para voltar para cumprir essa carga horária. Isso foi te empolgando cada vez mais, não? Você foi se... Você Sim, falou, eu tô no gostava caminho bastante. certo, é isso mesmo Eu que eu gostava quero? bastante. E aí, depois disso, quando eles fizeram esse corte, aí me mandaram para a mina de fábrica, que é a antiga Ferteco. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é bem, bem famosa, né? E aí lá eu fui de fato para a parte de exploração mesmo ali de minério. Então eu fui para a mina, fui para a parte de beneficiamento, lá tinha peletização. Então eu rodava isso tudo, conseguia acompanhar isso tudo, todos esses processos. E aí finalizei meu estágio lá, né, com os 2 anos. Só que estava num momento de crise, então eles não contrataram nenhum dos estagiários, não foi só eu, né? Ninguém foi contratado naquela época. E aí eu terminei a faculdade e falei assim, e agora? O que eu vou arrumar, né? Porque a principal porta que eu tinha de entrada era aquela ali. Você sabe que isso não é um problema daquela época sua. Até Não. porque você é jovem, é recente isso. Mas, de qualquer maneira, isso é até hoje, que você, cara, a pessoa se forma e tem a maior dificuldade de saber qual é o caminho. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, lá na região é muito saturado de engenheiro de Minas, porque, né, num raio ali, sei lá, de 150 quilômetros, a gente tinha 3 faculdades, 4 faculdades, que depois abriu mais uma particular em BH também. Então, assim, é um número considerável de profissionais numa região pequena, apesar de o forte da região ali ser a exploração mineral. E aí, a família do meu marido era aqui do Rio. Aí eu peguei e falei com ele, falei assim, Alexandre, vamos embora pro Rio. Você já era casada lá nessa época? Eu me casei durante a faculdade. Aí eu peguei e falei com ele, falei, Alexandre, vamos embora pro Rio, porque lá eu vou ter mais oportunidade de trabalho do que aqui. E ele, vindo da área do direito, para ele lá ou aqui... aqui... Você achava que Minas Gerais, que o Rio era melhor do que Minas do ponto de vista da engenharia de Minas? Eu quis trabalhar com consultoria. Eu quis partir para a área da consultoria e trabalhar por conta própria. E aqui seria muito mais fácil. Por quê? Lá a gente tem as grandes minerações. Então, geralmente, os contratos são via CLT. Eles te contratam CLT, né? Ou a não ser que você tenha uma empresa de engenharia já consolidada, aí você entra como um prestador de serviço, né? De alguma forma lá. E aí eu falei com ele, vamos para o Rio, porque lá eu vou ter mais oportunidade. Ele é engenheiro também? Não, ele tá fazendo, agora ele tá cursando engenharia química, mas na época ele estava terminando a faculdade de Direito. E aí eu peguei e falei com ele, aqui a gente tem várias pequenas mineradoras, então é mais fácil a gente ter acesso, né, conseguir trabalhar. Mas aí trabalhar. Você não veio propriamente para o Rio de Janeiro, capital. Não, eu fui para Rio das Ostras, que a família dele era de lá. Porque a gente eu não falei no início que você é moradora de Rio das Ostras. Aí a gente foi para Rio das Ostras, enfim, a família já era de lá, tinha um suporte para poder receber a gente nesse primeiro momento ali e tal. Aí a gente foi para lá. E aí eu comecei a literalmente ir na porta das empresas, bater na porta, me apresentar, falar, eu sou engenheiro de Minas, estou morando aqui na região agora e tal. E aí, assim, demorou um tempo, mas aí eu consegui. Aí o pessoal foi me conhecendo. Mas aí você não foi trabalhar especificamente na engenharia de Minas, como mineradora, você foi trabalhar como consultora de uma área da engenharia de Minas, era isso? O que acontecia? O que acontece, né? Eu atuo muito na parte de água mineral. Então, ali em Rio das Ostras tem muitas indústrias de água mineral. Eu estava pensando no minério, e água mineral também é mineral. É porque, assim, o tipo de minério que é explorado aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente do que é explorado em Minas Gerais. Minas Gerais, o forte é o minério de ferro, né? Manganês, enfim. Desculpe, às vezes, a minha falta de informação. Pode falar. É porque, assim, pra mim é tudo tão óbvio, né? É tão óbvio, é verdade. Até porque eu não sou engenheiro de Minas, né? Em Minas Gerais, a gente tem a exploração dos minerais metálicos, né? Que a gente fala. E aqui, o forte são os agregados para construção civil, né? Brita, areia... e aí a gente tem também água mineral, a gente tem exploração de sal marinho, que é o sal cisne ali em Cabo Frio, né?
Então, assim, é mais esse tipo de saibro, argila, isso tudo é explorado aqui no estado. Então, assim, é um mundo completamente diferente. A forma de se extrair o minério, as formas de tratamento, é tudo completamente diferente do que acontece lá em Minas E Gerais. você teve dificuldade de se adaptar nesse novo mercado da engenharia de Minas? Não sei se eu posso chamar assim, porque lá ela era exploração de minério É, propriamente dito, e aqui é bem é diferente. bem diferente, É, né? então, assim, te confesso que no início eu fiquei com receio, porque eu falei assim, bom, eu saí de 2 anos de minério de ferro De para ir minério de para uma ferro. área completamente diferente. Mas eu falei, bom, não posso deixar o medo me paralisar, eu tenho que continuar. Eu estudei, eu tenho uma base, né? E aí, assim, a primeira empresa que eu consegui foi uma empresa de água mineral que me contratou Qual? para poder prestar serviço para eles. Você tem o nome ainda, não lembra? Chama São Lázaro São Mineração. Lázaro Mineração, lá Lá de em Rio das Rio das Ostras. Ostras. O nome comercial da água é Belágua. Eu fiquei, acho que 6 anos com ele, se eu não me Aí engano. você trabalhava na empresa. É, eu era Você era responsável técnica da responsável da empresa. Então, eu empresa. acompanhava ali a lavra, a produção de água, tudo certinho, né? Então, eu fiquei trabalhando com eles há alguns anos e aí, com isso, a gente, né, vai fazendo nome no mercado. Outras empresas foram me conhecendo, foram me contratando ou para ser responsável técnica pela empresa ou para fazer algum tipo de serviço ali para eles, né? Que de repente precisava, algum tipo de consultoria. Porque também tem uma área ambiental também que tem que cumprir Também, também. também. Aí E aí você eu também atuava nas encaixou, duas áreas. você também encaixou Eu nessa área atuava nas do duas áreas. licenciamento da própria água mineral. E aí, assim, eu comecei, e aí a água mineral para mim era uma coisa nova, né? Então eu comecei a trabalhar com isso e foi uma área que eu me apaixonei. É, porque Então, você sabe que eu tenho uma teoria, eu conheço muito. Eu conheço água mineral, eu andei pelo estado do Rio todo e conheço água mineral a beça. E eu dizia que assim, eu nunca vi a água mineral vende como água. Né? É impressionante, né? Como é que se sim, vende água sim, mineral nesse sim. estado. Eu tinha algumas que eu fiscalizava pela FEMA quando eu trabalhava e eu tinha como tinha caminhões e caminhões, Sim, caminhões sim. produzindo água. E uma coisa interessante para mim, que você pode até comentar um pouco, o investimento para você fazer a produção de água é muito alto. É muito É alto. bem alto. Muito alto. Porque Porque, e depois, aí depois para te retirar esse investimento demora um pouco. demora. Mas depois que tira esse investimento também, Porque assim, é demorado, né? O pessoal tem que ter a consciência que não é um processo rápido. Eu não consigo, assim, em um ano abrir uma água mineral. Por quê? Primeiro você tem que fazer o requerimento da área para a Agência Nacional de Mineração. Aí você tendo autorização para poder explorar aquela área, você tem antigamente que. era DNPM, hoje não é mais. Agora é a ANM. Sim. Você tem que fazer os estudos ali daquela área. Então, você vai fazer as características geológicas, enfim, você vai ver ali dentro da área onde você pode explorar os melhores lugares prováveis para você estar perfurando o poço, ou, né, se já tiver alguma surgência, fazer os estudos para ver se é viável você utilizar aquela surgência ali na captação. Então, a gente tem que verificar isso tudo. Aí Tem o controle de qualidade todo da água que é muito exatamente. impressionante, né? Aí depois disso a gente tem que partir para perfuração dos poços ou para fazer ali a bacia, né, para surgência. Existe toda uma estrutura, tudo tem norma, tem que ser uma estrutura muito bem feita, acompanhada ali rigorosamente, porque se for mal feito, isso vai interferir na qualidade da água, na captação. É Você pode levar contaminação para o lençol contaminação. E aí freático. pode interditar até a água, porque tem É, uma fiscalização da Agência Nacional, né? tem. É Você a tem que fiscalização. acompanhar, né? A ANM acompanha, o INEA Porque você tem lá acompanha. uns produtos químicos, todos, uns laboratórios químicos para cumprir, né? Uma Tem, série tem. de. E aí, depois que você faz essas perfurações, você tem que fazer a coleta dessas águas, a gente manda para o CPRM, né, para eles poderem fazer as análises. E aí, depois disso é que vai caracterizar se aquela água é mineral ou não, porque ela tem que atender Às vezes demora 4, critérios. 5 anos, né? Até mais, tem indústria que eu já vi que demorou 12 anos, desde quando começou a pesquisa até, de fato, iniciar a Isso é um dos maiores exploração. problemas, né, da Sim. água, é que leva muito tempo para você Não só produzir, da água, né? A exploração mineral de uma forma de uma geral. forma E assim, geral. quanto mais complexo for o processo, né, que envolve aquilo ali, mais demorado costuma ser, porque eles têm que fazer estudos mais robustos, envolver mais engenharias, é mais custo para a empresa. Só aqueles tanques de inox são imensos. São. Aí a gente Quase geralmente toda a fábrica toda tem é que ter. inox. Tem que ter os tanques e as tubulações, as máquinas de invase, é tudo em aço inoxidável. Então, assim, você parte aí que geralmente as empresas têm tanques de 50 mil litros até 160.
Então, assim, isso aí vai depender da vazão, né? A gente vai dimensionar o tamanho desses E aí você tanques. ficou em água mineral o tempo todo ou foi para a questão da construção civil? Que aí tem pedreira, tem exploração de areia, você chegou a mexer com isso? Aí, igual eu te falei, né? O meu foco principal, eu sempre trabalhei mais com água mineral, até pela proximidade ali de Rio das Hum. Ostras dessas indústrias. Mas eu já estou aí na parte de areal também, de licenciamento, ouro. Hoje eu estou com uma pesquisa de ouro que está começando a ser desenvolvida. Aonde estão explorando? Lá em Roraima. Ah, em Roraima, em Roraima. Mas aqui no Roraima Rio de Janeiro tem também. ocorrência. Não que seja economicamente viável, mas a gente tem Você ocorrência sabe que de eu ouro. trabalhei muito tempo perseguindo balsa de balsa de exploração de ouro no Rio Paraíba. Tem, a gente Que tem hoje ocorrência. No Brasil, no Rio de Janeiro é proibido. É proibido no Paraíba, né? Mas de vez em quando eles ficam prospectando lá para ver se acham veio de ouro aqui e ali. Sempre tem uma balsa no Paraíba prospectando se acha ouro. A gente tem. Tem ocorrência de ouro, pedra preciosa ali na região de Santa Maria Madalena, né? Na própria região de Friburgo. A gente sabe que o pessoal já tirou muita coisa ali. Mas é aquela questão, a quantidade que tem, ela não faz com que seja economicamente viável você botar uma indústria ali para fazer aquela exploração, porque são muitos custos envolvidos. Então você tem que ter um volume significativo daquele material para que você tenha retorno do investimento. E tinha uma questão ambiental também forte, que era a utilização do mercúrio e tal. E aí criava. Mas hoje com as tecnologias a gente. Hoje parece que. O que acontece é que o pessoal faz o garimpo ali de forma ilegal, manual mesmo, aí faz o uso do mercúrio, dispensa ele no corpo. Porque essa área de mineração é muito ampla. Às vezes a gente não. Hoje, por exemplo, hoje nós estamos discutindo a questão dos minérios raros que tem no Brasil, né? Mas de qualquer maneira, tem minério que não são raros, como pedra para brita de obra, que é uma grandeza. São essenciais. É excelente. Nós tínhamos problemas com as pedreiras, né? Hoje a discussão que a gente tem são dos minerais críticos e estratégicos, né? Os minerais críticos, só para contextualizar, para o pessoal poder entender. Os minerais críticos são aqueles que a médio prazo, a gente corre o risco de exaurir os recursos, né? Então, eles são considerados críticos. E aí, hoje, por exemplo, que a gente pode ter aqui no país cobalto, níquel, lítio, que também são os minerais que são essenciais para a transição energética, para a eletrificação, né? Então, esses são os minerais críticos. E os estratégicos são aqueles que pesam na balança econômica. Então, por exemplo, o minério de ferro, a gente tem uma abundância gigantesca, mas ele tem um peso enorme na balança econômica. Então, ele é um mineral estratégico. Ele é só estratégico, mas ele não é um mineral. Ele não é crítico. Ele não é crítico, nem importante. Porque a gente tem reservas aí, não sei nem para quantos anos para frente. Né? Ao contrário dos críticos que a gente... Só que isso, ao longo do tempo, isso vai mudando também, né? Porque por questões geopolíticas, por questões de avanço da tecnologia. Agora tem também um problema da localização desses, porque eles não estão fáceis. Nem estão na flor não estão na superfície e nem estão em locais, às vezes estão em locais dentro de área de preservação, às vezes dentro de áreas ambientalmente proibidas. E aí a gente tem outra questão também, né? O Brasil hoje ele tem menos de 30% do seu território mapeado de recursos minerais. Então, assim, pode ser que hoje um mineral que a gente acha que em pouco tempo ele vai se exaurir... Você está falando de subsolo? Nós estamos falando de subsolo. Sim. É um mineral que a gente acha que em pouco tempo vai se exaurir, daqui a pouco se descobre uma reserva gigantesca dele. Mas diz, por exemplo, o caso do nióbio, o nióbio é da nuclear, né? Uma coisa assim. A gente tira para fazer enriquecimento, né? Não, urânio que o urânio vai para energia nuclear. O nióbio ele é usado para liga, para fazer ligas especiais, né? Ele é um material mais leve, mais resistente. Então, por exemplo, você pode usar em satélite, foguete. E diz que a gente tem a maior reserva do mundo é nossa. A maior reserva do mundo. Mas aí é que entra as questões geopolíticas e o nióbio ele tem uma característica, né? A gente consegue substituir ele por alguns outros materiais também. Então, assim, apesar de a gente ter a maior reserva do mundo, como ele tem substitutos, enfim, então, assim, ele não deixa de ser um mineral estratégico pra gente, né? E crítico também, porque a gente não tem reservas tão abundantes assim. Mas também, digamos assim, não vai ser ele que vai salvar a economia do país, né? Igual o pessoal um tempo atrás achou que o nióbio poderia resolver todas as questões do país e não é bem assim que funciona. Mas de qualquer maneira é estratégico. Sim, é um mineral estratégico. É o caso do grafeno também, que é um outro. Também.
Então, assim, e isso, igual eu falei, com o tempo isso vai mudando muito, seja por novas tecnologias, seja por mudança nas demandas mundiais também, né? Por questões geopolíticas. Então, isso com o tempo No ele Rio vai de se Janeiro nós desenhando. temos escola de engenharia de Minas? Não, aqui no No Rio de Rio de Janeiro Janeiro nós não não tem. temos. Não Por tem. isso que a gente Geologia tem. 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 Aqui, se eu não Geologia me tem. engano, são duas. É na Rural e, se eu não me engano, na FRJ acho que tem Tem também. geologia. Tem. Tem. Na FRJ e na Rural. A gente tem 2 cursos de Por geologia que aqui. não tem? Você sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro não é atrativo para a área de mineral, o pessoal não tem estudante suficiente para poder se Eu acho que interessar nessa. talvez possa ser por essa questão, que assim, as escolas preferiram se firmar nos locais onde estrategicamente a Tem a mineração seja produção. maior ali, né? Tem uma produção A Casa de maior. Minas Gerais tem umas 6 ou É, 7 escolas lá. tem. Muitas escolas. A escola de Ouro Preto foi a mais antiga e, por motivos óbvios, né, foi É. feita ali em Ouro Preto, que era um lugar. Mas aí você continua nessa área, você está trabalhando, continua trabalhando agora Continua, com tenho água, empresa, com continuo. água Eu tenho uma mineral. empresa de consultoria, né? Você Chama tem uma empresa de Minério consultoria Engenharia. que você gera consultoria para poder orientar os empresários Sim. na produção de água Desde mineral. da prospecção, licenciamento, lavra, isso tudo a gente dá esse suporte, de acordo Não com o que pode. a Mas você empresa também precisar. fica. Porque isso tem uma pesquisa diária. Não tem uma pesquisa diária? Tem. Você também trabalha nessas pesquisas. Porque às vezes o Sim. cara pesquisa para não encontrar, Sim. né? E acaba. É a situação igual eu tô te falando, que a gente está com essa área para pesquisa de ouro lá em Roraima. Então, o cliente procurou a gente, né? Porque ele tinha essa fazenda lá e ele viu que tinha ocorrência de ouro, tanto na fazenda quanto na região lá onde ele estava, e aí ele procurou a gente porque ele queria saber como é que ele fazia para explorar esse ouro legalmente. Então, o que a gente fez? O primeiro passo que a gente faz nesse caso é verificar se a área está disponível para ser lavrada, né? Porque o que acontece? Existem 2 situações. Existe o dono da superfície, que a gente chama de superficiário, e o subsolo. O superficiário é a gente que compra ali um terreno, né? Você tem a escritura, você Pra fazer paga uma por aquilo casa ali, ali e um aquilo ali é imóvel. seu. Mas o subsolo, ele pertence à União. Então, o que acontece? Independente de eu ser superficiário ou não daquela terra, eu posso solicitar para fins de pesquisa mineral. A União, ela me dá esse direito de fazer a pesquisa. Então, por isso que, independente de, né, no caso dele, que era o dono da fazenda, mesmo assim, a gente ainda precisa fazer essa consulta para saber se essa área não foi requerida por outra empresa para fazer a pesquisa. No caso dele, estava livre a área ainda. A gente fez um requerimento da área, inclusive a gente teve uma reunião essa semana para traçar as estratégias de como a gente vai começar a fazer pesquisa, porque é um lugar isolado, enfim, tem uma série de Tem questões. gente que vive pesquisando, né? Na Sim, área sim. dos outros, né? Sim. Você pesquisa, porque quando a pessoa não sabe aquilo lá, já está comprometido com a Sim, determinada empresa exatamente. para fazer É a muito exploração comum, de às vezes, determinado minério. é muito comum, por exemplo, já teve pessoas que me procuraram que eles queriam fazer uma movimentação de terra, tirar a terra do terreno ali, botar no Botafora ou vender comercialmente aquela terra ali. E aí a pessoa, não, eu quero que você legalize para mim e tal. E aí, quando eu fui ver, a área estava requerida pela ANM, e aí você fica bloqueado de fazer Alguém já tinha qualquer. requerido a terra muitos anos atrás. Foi o pessoal do Porto. A Como é que situação tem aconteceu um em nome que Macaé. o cara vê, a lavra, o cara domina a lavra, né? Na verdade, ele tem o alvará de pesquisa, né? Isso que chama. Ele, nesse caso específico, ele estava com o alvará de pesquisa da área, então o superficiário fica bloqueado de fazer qualquer tipo de coisa. Eu não sei assim, construir uma edificação, esse tipo de coisa ali, né? Explorar Na o subsolo superfície ele não pode. mas no subsolo não. Nesse caso, por exemplo, que ele queria tirar a terra ali, levar para um bota-fora, enfim, fazer um aterro numa outra área que depois ele queria fazer loteamento, ele ficou impedido de fazer, porque a empresa tinha o alvará de pesquisa e ou a empresa vai continuar o processo e vai fazer o licenciamento para exploração, ou em determinado momento ela vai abandonar. Isso é uma briga da justiça danada É. que tem, né? Normalmente o cara nem sabe que o outro tem o domínio do Porque você não subsolo. precisa pedir autorização para o superficiário para fazer esse requerimento, né? A partir do momento que você começa a desenvolver pesquisa, aí você tem que entrar em terra da pessoa, aí sim, você precisa de uma autorização dela, né? Você tem que fazer um acordo ali com aquela pessoa para poder entrar no terreno dela e fazer as pesquisas que são necessárias. Mas essa pessoa não pode te impedir. Me diga uma outra coisa. Você mexe com. A engenharia de Minas mexe com a questão do solo contaminado também, não?
Você fala de descontaminação? Descontaminação de solo também Então, mexe? a gente até pode fazer, aí depende da experiência do profissional, porque não é o foco, né? Por exemplo, eu estou fazendo agora uma pós em hidrogeologia, porque é uma área que eu gosto muito de atuar, e aí uma das coisas que a gente está abrangendo após é a descontaminação de áreas contaminadas. Então, depende muito da expertise do profissional. Eu não sei porque o geólogo, normalmente a maioria os geólogos dominam essa área. De hidrogeologia, Né? sim. Descontaminação de solo. Também é porque vai mais pro veio deles, digamos assim, né? E não só, engenheiros ambientais também fazem. Depende muito. O pessoal da engenharia de Minas geralmente fica mais na parte de exploração mesmo e tal, que é o foco principal da gente. Mas também a gente pode trabalhar com essa parte de descontaminação. Aí depende muito do foco que você quer, porque é uma área, uma engenharia muito ampla, né? Você tem várias áreas ali que você pode atuar. Então... Você sabe que eu já tive aqui a oportunidade de conversar com vários geólogos. Vários. Engenheiro de Minas é a primeira vez. Uma engenheira de Minas. Os geólogos, eles são extremamente competentes. Eles têm uma gama de discussão muito grande, que vai desde a questão urbana, eles discutem a questão urbana, até as questões do próprio solo. O Engenheiro de Minas também é assim, tem uma abrangência da discussão da cidade, porque vocês trabalham muito, por exemplo, eu quero botar uma pedreira em Copacabana, vamos supor, eu acho que até já teve lá no Leme, teve uma pedreira, alguns anos. Como é que faz essas coisas para a gente querer? Porque essas coisas são coisas naturais da sociedade. É uma coisa que estou incorporada na questão da cidade. Você precisa de determinados materiais, eles estejam próximos para você poder sustentar um determinado comércio, uma determinada atividade empresarial. Como é que é isso? Só assim, contextualizando aí desde o início da pergunta. O geólogo engenheiro de Minas, a gente pode dizer que o foco dos estudos é o mesmo, né? As ciências, a terra em si, os minerais, né? Porém, o objetivo é o mesmo, mas o foco é diferente. Os geólogos, eles vão estudar a parte da natureza da terra ali, das rochas, né? Entender como é que aquilo aconteceu. Os geólogos, na verdade, eles são cientistas, né? Eles são geocientistas. Então, eles vão fazer o estudo da terra ali para poder entender de onde as rochas vieram, como é que aquele processo ocorreu, né? As interferências, enfim. Esse é o foco deles. E a engenharia, como o próprio nome diz, né? A gente está ali para exercer a engenharia, que aí já entra a parte da exploração do bem mineral, que é completamente diferente do estudo de você entender o que tem ali no subsolo, né? Os processos naturais que ocorreram, que envolveram aquilo ali. Apesar da gente ter que entender isso tudo também, porque senão a gente não conseguiria fazer a exploração. Mas, assim, só para contextualizar, os objetivos, o foco é o mesmo, mas os objetivos são completamente distintos. Mas e a questão urbana do Engenheiro de Minas? Então, tem uma questão urbana que tem que analisar. Que quando pedreira, areia e tal. O que acontece brita, do cimento a calcário. Então, o que acontece é o seguinte, pra gente, no geral, a gente sempre vai ter preferência de tirar isso dos centros urbanos, né? Por questões óbvias de saúde, de segurança, né? Então, assim, se, por exemplo, for abrir uma pedreira numa área urbana, tem que ser feita uma série de estudos para entender qual é o impacto que aquilo ali vai estar gerando para aquela população. E dependendo de como forem os estudos, a gente nem consegue. Você não consegue as licenças ambientais. Só que o que é muito comum acontecer é o seguinte, a pedreira se instala numa área isolada e aí, com o crescimento urbano, a cidade vai tomando conta, né? Engole a pedreira. Engole a pedreira. E aí a gente começa a ter uma série de problemas ali, né? Da interação da indústria com a população que está ali no entorno, né? Por exemplo, a gente tem uma água mineral aqui no Lins. É uma das águas minerais mais antigas do país. A concessão dela, se eu não me engano, é de 1950. Sabe o nome, não? Marcos, não importa, não importa. Vamos em frente. Vou tentar lembrar aqui, mas não me lembro, não. Fiz até um estudo para eles lá do perímetro Lins, você tá falando aqui no Meia? Sim. E aí, o que aconteceu? Se você pegar as fotos históricas, né? Quando se instalou a água mineral ali, não tinha nada no entorno. E hoje é completamente tomado por casas. Mas, Bruna, me ajuda aqui, assim... Para eu fazer uma obra de construção civil, um prédio, eu preciso de pedra.
Uhum. Não é isso? Eu Sim. preciso de areia. Areia, não é isso? cimento, E tijolo. eu sei que quanto mais longe essa pedra e essa areia estiver da obra, mais Cara, caro essa obra vai ficar. sim. A outra coisa interessante é porque, por exemplo, a pedreira, em determinado momento, que vai produzir a pedra 1, 2, 3, não sei, para a obra, ela, às vezes, precisa de uma exclusividade com determinada obra. E, às vezes, a pedreira não suporta aquela produção que aquela obra vai consumir. Como é que faz isso? Porque Então, isso é natural. é, Porque você passa aqui no Porto do Rio de Janeiro, tá cheio de obra. Tem o que é pedra de tudo muito quanto é comum lado, areia. fazer nesses casos, a gente pegar uma área que seja o mais próximo possível ali e a gente pede uma guia de utilização que é para emprego direto na construção civil. Então, você faz uma exploração pequena ali, né? Relativamente pequena, se for relacionar uma pedreira, enfim. Para você utilizar especificamente Normalmente faz isso em naquela obra estrada, ali. né? O estrada, o cara acha uma... Geralmente isso é para as obras públicas, né? Então aí você consegue baratear essa questão. Então, assim, às vezes é muito comum você ver pequenas explorações próximo de obras. Por quê? Você tira aquilo ali, já vai empregar aquele material diretamente E ali depois naquela obra. abandona. E aí depois você cessa ali, né? Enfim, o projeto já é dimensionado para tirar Quer o dizer, material é uma suficiente pedreira para poder temporária, atender. né? Só para Podemos dizer que sustentar seria aquela... temporariamente. E aí já, por exemplo, se a gente for tirar um granito, um mármore, né? Aí não, aí você já tem a concessão de lavra, aí são pedreiros que têm autorização, que vão explorar e às vezes centenas de anos, porque tem material suficiente para isso. E isso aí geralmente é longe dos grandes centros urbanos, até porque você não tem como comportar Mas isso esse tipo... encarece o produto para né? Encarece, né? acaba encarecendo. E assim, outra característica que a gente tem é que você não tem como... o material, ele tá lá no local. Eu não tem como fazer assim, eu preciso de uma pedreira e fazer brotar a pedreira aqui. Ou eu já vou ter o material aqui, ou eu vou ter que trazer ele de qualquer outro lugar. Então, assim, a gente não... Essa questão logística, ela implica, sim, ela encarece, sim, o produto, mas por se tratar de um bem mineral e a gente não ter como locar ele no local que a gente precisa, a gente tem que ir até onde ele tá, porque não tem como movimentar esse material, não tem muito de onde fugir disso, né? Tem também uma coisa da própria pedreira se viabilizar economicamente, porque de repente, em Sim. determinado momento, o que já não vale mais a pena fazer aquela exploração. Então, quando a gente faz o projeto de pesquisa, né, esse é o foco principal. É a gente saber se a quantidade de material que tem ali vai ser economicamente viável, porque se não for, abandona-se a pesquisa e a área, né, enfim, vai fazer outra coisa ali naquela área. Então a gente tem que avaliar se vai ser economicamente viável. E nisso a gente consegue ter uma projeção. Por exemplo, aqui eu vou ter material para explorar durante 30 anos, 50 anos, 60 anos, né? Isso ao longo do tempo pode ir variando em função de tecnologias que vão sendo descobertas. Às vezes, no próprio avanço da lavra também você acaba descobrindo ali que você tem mais material útil do que o que foi revelado propriamente na pesquisa, né? Porque a pesquisa... Como é que faz essa questão? Eu estou preocupado com a questão urbana, porque a questão de obra pública ou privada, elas existem. O cara constrói casa, constrói edifício, e necessariamente ele precisa de material, né? Para poder ser fornecido para aquela obra. Eu acho que aí tem uma dificuldade, tem uma pesquisa que tem que ser feita, deve ser alguém, deve ficar pesquisando o terreno em volta das cidades a e gente tal. já sabe mais ou menos o tipo de material que a gente encontra em cada região, isso que eu te falei. A gente já tem um mapeamento, até pelas próprias entendi características agora. da região, da rocha. A gente sabe os prováveis minerais que a gente vai conseguir encontrar ali, quais vão ser as utilizações que a gente vai conseguir dar para eles, né? Então, assim, nesses casos específicos, a gente tenta fazer o mais próximo possível que for da região, mas aí vai depender muito das características geológicas. A gente não tem como controlar isso. Nesse caso, por exemplo, a questão do cimento que vem de Cantagalo. Não sei se você conhece Euclidelândia. Não conheço. São 3 fábricas de cimento que tem lá. E outro dia eu estava conversando com o Mário aqui, que é um engenheiro lá de Cordeiro. Cordeiro tem uma produção, tem uma extração de calcário lá que faz, que se não me engano, o calcário vai ser utilizado na produção do cimento lá em Euclidelândia. E o cimento vem de lá. Agora eu não me lembro. O Mário sabe quais são as 3 fábricas, já disse aqui. Bom, aí
Tá bom. Essa questão não tem como É. fugir, porque o material ele vai estar num local ali que ele escolheu, que Deus É, quis colocar eu tô ele ali. entendendo que, de fato... E eu tô aí a gente entendendo- vai ter que arrumar um jeito de trazer Eu ele estou para onde a gente entendendo que a precisa. questão da profissão de engenheiro de Minas é uma produção, é uma coisa meio pesquisador, né? O cara tem que ficar procurando coisas para poder sustentar os interesses da sociedade, né? É. A gente, igual eu já falei, né? A gente sabe mais ou menos onde está, e aí a gente, ó, eu preciso de, por exemplo, minério de ferro, eu já sei a região que é rica. E aí, por exemplo, a Vale tem a mina lá em Carajás. É lá para dentro. Isso sai lá do Pará e vai até o Maranhão para ser exportado. Então, é uma logística, é um custo muito alto disso tudo. Mas não tem outra forma. Eu não tenho como trazer essa mina para perto do porto, Me entendeu? diga só uma coisa, você trabalha, o pessoal de Santo Antônio de Pada, São Fidélis, Miracema, trabalha muito com pedra ornamentária, né? Porque quando eu vivia pelo estado do Rio de Janeiro, eu vi muito isso lá. Continuam explorando lá, tem muito engenheiro de Minas lá, de Minas, e tem geólogos também lá trabalhando nessa... Tem, continua. Eu nunca atuei muito naquela área, não. Então, assim, não vou saber te passar um panorama muito da área, não, porque, de fato, eu não conheço bem. Mas existe, sim. Tem a exploração de rocha ornamental lá, tem engenheiro de Minas, o Benigno, que está na diretoria comigo da associação, ele atua muito lá naquela região. Tem uma exportação para São Paulo, para o interior de São Paulo, muito grande. Dali né? se distribui para o país todo, né? É muito comum isso, por exemplo, o Espírito Santo, ele é um dos maiores fornecedores de rochas ornamentais do país e exporta também muito material. Não sabia então que o Espírito sai, Santo Espírito Santo, o interior da Bahia também a gente tem, no Nordeste tem algumas áreas que exploram, mas o Espírito Santo, o forte da mineração deles lá é rocha ornamental. A gente estava conversando um pouquinho antes, depois nós vamos entrar agora na sua vida profissional, mais como dirigente profissional. Mas tinha umas histórias que eu andava por Teresópolis, e Teresópolis tinha assim umas pedras afloradas, né? E acho que aquilo dá para fazer o quê? Eu via que em determinado momento eu ia lá e o cara começava a explorar, como é que destruir aquela pedra. O mataco. O matacão que chamava, o né? matacão. O que é aquilo? Cara, aquela pedra serve para quê? Para que tipo de... Depende muito do material que é, porque o mataco nada mais o matacão nada mais é do que um pedaço de rocha desprendido. Então, se vai conseguir dar alguma utilização para ela ou não, vai depender muito do material. É muito comum, às vezes, o pessoal usar para ornamentação, a gente vê que o pessoal usa. De repente, do material, às vezes você pode utilizar até ali na própria obra mesmo, né? Se tiver muitas ocorrências e tudo. Então, vai variar muito do tipo de material, que é onde é que tá também, porque dependendo do local que for, é melhor se abandonar e deixar ali, porque o custo para mover... Inclusive, a gente, lá em cima do morro, depois eles tiravam para botar embaixo, para depois o caminhão vir e transportar. Aí já tira por questão de risco, né? Porque aquilo ali pode, em algum momento, deslizar e, enfim, provocar algum tipo de acidente. Mas não necessariamente você vai dar alguma utilização para ele. Eu sei, mas tem muita produção artesanal, não tem? Tem. Tem desses matacões e outras pedras que faz meio fio e paralelepípedo. Tem muita produção artesanal. Geralmente é granito e gnais, né? Que o pessoal usa, tanto para brita, para fazer esse tipo de material. E é uma produção quase que artesanal mesmo, né? Eles descolam o bloco de rocha ali e a pessoa vai manualmente ali lapidando aquilo ali. O cara com o ponteiro e uma marretinha e vai comendo aquela pedra. É uma produção quase que manual mesmo. Manual, né? Impressionante como é que os caras têm essa qualidade de desenvolver esse trabalho. Né? Bom, Bruno, assim, você está trabalhando lá em Rio das Ostras, diga-se passagem, é um dos melhores municípios que tem do Rio de Janeiro. Gosto bastante de morar lá. Índice de desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, o IDH de Rio das Ostras é muito alto, tendo em vista o royalties do petróleo. Sim. Né? É o caso de Maricá, é o caso de Niterói, não é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, mas nesses municípios o royalties do petróleo é Como é que vocês tinham uma associação que era forte em determinado momento mais atrás, e de repente essa associação perdeu um pouco o glamour,
E aí, como é que depois vocês vão trabalhar para a retomada dessa associação e você agora é a presidente da associação? Conta essa história um pouco da associação. Então, a AFEM, ela foi fundada em 1983. Completou 42 anos esse ano. E, assim, na época ela foi fundada pelos engenheiros de Minas que atuavam aqui no país. Muitos deles estavam no setor público, vieram para cá, outros atendendo empresas, né? Maria Marta, não sei se você conhece, foi uma das fundadoras. Então, você conhece duas engenheiras de Minas. A Maria Marta. Você tinha esquecido dela. Ela foi uma Não, das e conheço fundadoras também o pessoal do FEM. CPRM, que o CPRM aqui é Centro de Pesquisa de recursos minerais. Minerais. Então, eles fundaram na época e, assim, a associação, durante muito tempo, ela foi muito pujante, atuante Foi, aqui ela no participava estado. do CREA. Sim, Ela era ela conselheira tinha do representatividade no CREA. Não só no CREA também, mas dentro dos órgãos, ela sempre foi muito ativa, ela sempre levou a voz da engenharia de Minas aqui para o estado, defendia, né, a nossa profissão. Mas o que acontece? Com o tempo foi se perdendo. Muitos engenheiros já não estão nem mais entre nós, né? Que já eram mais idosos na época da fundação. Então, Maria Marta muito tempo trabalhou ali, né, para manter a associação, enfim. E aí depois entrou questões de saúde dela e tal. Então a associação, ela não parou de funcionar totalmente, porque a gente tinha, mas ficou ali quase que parada. Não chegou a parar totalmente, mas ficou quase que parada. E aí, enfim, não conseguiu atender, né, os requisitos do CREA, né, que a gente tem que apresentar as documentações, enfim. Acabou perdendo o assento lá no conselho. Plenário. E aí, depois que eu vim morar pro Rio, né, que eu comecei a atuar, eu sempre fui muito atuante nessa questão, né, associativista. Você sabe que eu... Essa luta pelo profissional. Durante 7 anos eu fiz parte da diretoria da Aero, então isso sempre foi muito pujante em mim. A Aero é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Rio das Ostras. E aí, assim, lá a gente... Do presidente Almir. Do Almir, isso aí. Grande abraço. Grande abraço, presidente Almir. E aí, o que acontece? Eu sempre trabalhei lado a lado ali com ele, a gente sempre fez todo o possível, só que chegou num momento em que, assim, eu já não conseguia mais ter braço para engenharia de Minas só dentro da Aero, porque a Aero era uma associação mista, e eu era a única engenheira de Minas. E aí, eu tive a oportunidade de participar em Brasília, né, no encontro de lideranças que teve agora em janeiro, e eu já tinha feito contato com os engenheiros de Minas, né, da ABREM, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros de Mineração, e com os engenheiros de outros estados também, de outras associações. A gente já vinha dialogando há um tempo já. E aí, nesse encontro, o presidente Renan da Paraíba, presidente do CREA da Paraíba, ele é engenheiro de Minas também, ele pegou, junto com o Baltar, que é o presidente da ABREM, fala, Bruno, a gente precisa ajudar a Maria Marta a reativar a associação, porque ela não tá conseguindo sozinha mais. Maria Marta tá no Rio ainda. Mora aqui no Rio. A gente precisa reativar a associação para voltar a ter representatividade, né? Porque eu acho que a associação tem representatividade nos estados todos, principalmente naqueles estados que têm mais poder de estruturação de minério. E assim, a engenharia de Minas, a gente é um número muito pequeno dentro do sistema. Então, se a gente não se une, né, para defender ali as nossas ideias, né, a nossa atuação, a gente acaba sendo engolido pelas outras profissões. Então, aí o Renan falou, Bruno, tô me colocando à disposição, que você precisar, eu tô aqui para poder te ajudar. Baltar da mesma maneira. Entramos em contato com a Maria Marta. Maria Marta, o que tá precisando para retomar a associação e tudo? E aí ela me passou, né, a situação, como é que tava, questão de documentação e tudo. O CNPJ na época estava baixado, tinha sido baixado, enfim, por... A associação tá aqui também, no Rio Branco ou não? Não. Não tá lá. Aí, o que aconteceu? Não, porque a Rio Branco reúne uma série de entidades. A gente vai até pedir para transferir depois a sede para lá, né? A sede tem lugar? Então, atualmente ela... Tá lá no Rio das Ostras. Não, continua aqui no Rio, né? Desde que... Quando ela foi fundada, ela estava lá no CPRM. Aí, depois de uma época, ela acabou sendo a sede no clube. E aí... Tá lá ainda. Tá no clube de O nome tá lá ainda. E aí, o que acontece? A gente conseguiu, né? Reunimos força, enfim, atrás de contador, advogado, fizemos o trâmite todo que precisava fazer e a gente conseguiu reativar tudo. Reativamos o CNPJ, conseguimos regularizar a associação toda, fizemos novas eleições, atualizamos a ata. Tem congresso dos engenheiros de Minas do Brasil, não tem? Tem. Todos os anos tem, vários locais. Vários locais. No Rio, eu não sei se já teve algum. A gente teve no Nordeste agora o encontro lá de mineração. O IBRAM vai fazer na Bahia, em outubro agora.
a Exposibran, né? Era em Belo Horizonte, sempre foi em Belo Horizonte. Essa edição eles levaram para Bahia, para Salvador, Mato Grosso tem, enfim, vários No Rio locais do nós país. temos um número razoável. Quantos engenheiros de Minas nós temos no Rio? Você já tem esse número? Então, a associação hoje, ela está com em torno de 60 associados em engenheiros de Minas, mas a gente já fez um levantamento e sabe que tem mais de 100. Mais Então, de 100. estamos em busca aí dos Dos outros 40 que estão faltando. E quais são os objetivos que você tem? Você quer reunir, quer fazer um congresso, quer fazer um seminário? Sim. O CREA tem ajudado, o CONFEA tem ajudado, a Associação Nacional tem ajudado? Tá. E depois que a gente reativou isso tudo, falei, ó, agora a gente tem que botar o bloco na rua e fazer as coisas Porque a acontecerem. associação está ativa do ponto de vista de documentação. Tá ativa, a gente já deu entrada no CREA para reativar o registro. Reativar o registro e o plenário. Né? Então tá caminhando. E de volta tudo a vaga no plenário. Exatamente. E aí a gente teve a ideia de fazer um fórum de mineração. Nós vamos fazer um fórum de mineração Aonde, em dezembro. Vai ser aqui no município do Rio. O local a gente ainda está definindo, né? Vendo as questões de logística, enfim. E o CREA está apoiando? O CREA está apoiando. Miguel? Sim, o Miguel está dando todo apoio, suporte para a gente poder fazer. Eu tive em Brasília na semana passada também. A gente teve lá no Ministério de Minas e Energia, né? O Renatinho Siciliano recebeu a gente lá, aliás, no Ministério de Agricultura e Pesca. Ele recebeu a gente lá e ele fez a ponte com a ANM e com a Secretaria de Relações Institucionais, né, do Governo Federal. Então, eu fui recebida lá na ANM pelo Luiz Morales, que recebeu a gente. Eu apresentei o projeto para ele, né, solicitando Luiz Morales apoio é da ANM, da Agência ANM. Nacional de Mineração. Então, eles já se prontificaram a dar apoio institucional para a realização do evento, enfim, mandar o pessoal para participar dos fóruns, né, que a gente vai fazer. E aí a gente foi recebido pelo André Siciliano também, né, que é das Relações Institucionais, secretário de Relações Institucionais do governo, que ele também nos apoiou. Ele é do ministro Rui Costa, né? Ele é assessor do ministro Rui Costa. Ai, não me É da recordo. Secretaria de Governo, né? De Relações Institucionais. Então, assim, a gente já está com o apoio da Agência Nacional de Mineração, do Governo Federal, o CREA, que está nos apoiando também, né? Mas qual o objetivo? Porque você Então, está pensando no seminário? Como é que a será gente vai esse fazer seminário? um fórum que o tema vai ser sobre os minerais críticos e estratégicos e a questão da transição energética. Porque uma coisa que as pessoas não têm muita consciência, a transição energética ela só é possível por conta dos minerais. Porque se você. Vamos deixar de emitir carbono, né? Vamos deixar de usar o petróleo. Mas aí você precisa de uma outra fonte. Você está tirando petróleo, como é que as coisas vão funcionar? Então, isso tudo vem da mineração. Então, aí você precisa, né, para os carros elétricos, as baterias. Então, por exemplo, você precisa do lítio para ter essas baterias para os carros funcionarem. A energia eólica, você tem as pás, você precisa de minerais para poder fazer aquelas pás, né? Então, enfim, energia nuclear também, que o pessoal tem um certo preconceito, mas é uma energia limpa, né? Podemos dizer. Você precisa do urânio para fazer o enriquecimento, fora as turbinas, enfim, tudo isso depende dos minerais. Então, para se fazer essa transição, a mineração ela é extremamente estratégica. A gente precisa da mineração. Você acha que eu queria falar um pouco mais sobre a associação, sobre a sua organização. Você acha que esse seminário vai ser o pontapé inicial de uma retomada da associação? Sim, e aí, né, retomando. O seminário vai ser sobre esse assunto, porque apesar da gente não ter a exploração desse tipo de mineral aqui no estado do Rio de Janeiro, mas os principais projetos para a transição energética, eles acontecem aqui no estado. Então, o Rio de Janeiro ele é muito importante nessa questão estratégica, né, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. A AMN é no Rio, não? A Agência Nacional tem aqui, de né? Minério? As agências Pensei que são fosse estaduais. no CPRM. Não, as agências são estaduais. Cada estado tem a sua. E aí tem o Ministério de Minas e Energia, né? Que elas ficam sublocadas. Aqui tem um setor de mineral também no Rio de Janeiro, no estado. O Departamento de Recursos Minerais, tem. Você tem contato lá? Porque lá também tem engenheiro de Minas e muitos geólogos. Tem contato com todo mundo. Você tem também, que é o Centro de Tecnologias Minerais, né? Que eles estudam. Inclusive, o CETEM desenvolveu agora uma bateria para ônibus elétrico que ela recarrega em 8 minutos. Você já pensou a evolução que é isso? Né? Imagina, você parou um ônibus durante 8 minutos. É tempo do motorista praticamente percorrer o ônibus para ver se as rodas estão tudo direitinho. Já digo uma coisa, Bruna, engenheira Bruna, me diga uma coisa interessante. Dessa coisa da profissional que você é e da profissional que você se colocou no mercado.
a defesa do profissional de engenharia de Minas, como é que é essa passagem? Você está imbuída da dificuldade que você vai ter na defesa? Sempre é um problema quando a gente quer participar de associações, de sindicatos, de conselhos regionais, essas coisas todas. Sim. Sempre tem uma dificuldade de você aliar a sua vida profissional com a sua vida política. Porque isso não deixa de ser uma vida política. Né? Você avaliou isso? Você tem Claro. 2 filhas? Tem 2 Já menininhas. grandinhas? Não, uma tá com 2 e outra tá com 4. Como é que você está vendo isso? Você acha que... porque, na verdade, isso vai depender muito do apoio em que uma série de pessoas vão te dar para poder você realizar. Só concluindo, o fórum vai ser dia 4 de dezembro. Ah, sim, a gente não concluiu. Só para concluir, ele vai ser dia 4 de dezembro. Aonde, hein? Já tem o local? A gente está definindo o local e assim que tiver local, mas vai ser no Rio de Janeiro, vai ser na aqui cidade no do Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. A gente passa as informações, ficam todos convidados, porque não vai ser voltado só para engenharia de Minas, como eu disse, né? Todas as engenharias estão elencadas com isso. A gente precisa dos minerais, mas você precisa da engenharia química, da elétrica, o foco da vai ser mecânica. sobre minérios raros. Sim, os minerais críticos e estratégicos e como isso se engloba dentro das engenharias, né? A função estratégica da engenharia de Minas nesse sistema, mas como a participação de todas as engenharias são fundamentais para que esses projetos se desenvolvam, que isso de fato ocorra, né? Tome forma e passe a ter funcionabilidade. Não, eu tô junto. Então já que fica precisar todo mundo convidado. nós vamos voltar aqui para fazer um novo podcast sobre o seminário logo que ele tiver totalmente organizado com programação e tudo. Tá mas ótimo. aí como é que fica Então... a Bruna, essa coisa de profissional, empresária, mãe, esposa e a vida política, tentando pegar eu não vou falar que é um pipinaço, que é complicado, mas pegar um trabalho duro que é retomada da associação, altamente importante. Como é que é isso? Então, Marco, eu posso dizer que, de certa forma, eu sou uma mulher privilegiada, porque para a gente conseguir fazer isso tudo, você precisa de ter apoio, você precisa de uma rede de apoio para conseguir conciliar todas essas coisas, né? E graças a Deus eu tenho. Então eu tenho a ajuda da família, que me ajuda com as crianças, tem a babá que fica com elas nesses momentos que eu preciso sair, tá ali, né, Meu marido mais pra dar uma afastado. força. Meu marido que é super parceiro, me acompanha muito, né? Faz esse meio de campo aí todo para poder me ajudar. Então, assim, fica com as crianças também. E fora disso, como é que tem? Tem o apoio de quem? Dos engenheiros de Minas, do Rio de Janeiro, eles estão juntos te apoiando? E aí, assim, tirando essa parte familiar, né? Que eu já consegui resolver isso. Eu tenho esse suporte, né? Porque é muito importante, a gente precisa manter o equilíbrio, né? E a família é fundamental, é base, a gente tem que estar com isso muito bem estabelecido. A gente foi muito bem recebido aqui pelo próprio CREA, né, que nos deu todo o apoio. Os próprios profissionais, eles estavam sentindo falta, né, de ter uma associação aqui que representasse, que levasse as demandas deles pro sistema, porque às vezes acontece algumas coisas e aí o pessoal fica meio indignado e fala assim, poxa, mas como é que a gente vai reclamar? Porque não adianta eu, CPF, bater na porta do CREA e falar assim, olha só, eu não gostei disso aqui que aconteceu, não. Vai fazer o quê? Nada. Então a gente precisa, essa é a função das associações, né? Levar as demandas, brigar pelos nossos direitos ali, não sei se brigar seria a palavra ideal, mas tá ali lutando pelos nossos interesses, pelos objetivos que a gente tem, né? Então os próprios profissionais também abraçaram a causa, ajudaram no que foi preciso, e aí eu falei, gente, agora a gente precisa reunir todo mundo, porque assim, geralmente engenharia de Minas está escondido, porque a gente está para os interiores, e aí foi um falando, não, eu conheço 2, conheço 3, e aí aquele conhecia mais 3, e a gente conseguiu, a princípio a gente precisaria de 30, né, porque não é uma associação mista, e a gente já conseguiu praticamente 60, e acredito que esse número vai crescer à medida que os outros engenheiros forem tendo conhecimento da associação. Assim, pra você ter noção, já teve engenheiro que me procurou pelo Facebook, pelo Instagram. Ele falou assim, gente, eu nem acreditei quando eu vi a Associação Fluminense de Engenheiro de Minas. Muito boa, retomar. Você sabe que eu sou um apaixonado por associação de profissionais. Eu acho que é ali que a gente consegue trazer gente para poder revigorar o sistema, revigorar o CREA, o sistema mútuo todo de uma maneira ou de outra. Eu acho muito interessante isso. O seu trabalho vai ser de vital importância. Agora, me diga uma coisa, para a gente não deixar de tocar no assunto. Como é que é as escolas de Minas, que no Rio só tem 2? Não, no Rio não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Como é que a gente...
Eu não sei, né? Eu fiquei surpreso com isso, que no Rio não tem nenhuma escola de engenharia de Minas. Não são todos, eu até me esqueci, mas não são todos os estados que tem, não. Acho que nem metade dos estados tem o curso de engenharia de Minas, se eu não me engano, Você acha tá? que no Brasil... Não briguem comigo se a informação estiver errada, mas eu sei que não são em todos os Você estados. acha que no Brasil todo deve ter uns 5 mil engenheiros de Minas? É uma média de 6 mil, mais ou menos, 6 que a gente mil. tem. Mais no localizadas em Minas Gerais. Aí E você no encontra, Pará. você encontra grupos maiores nos lugares onde a mineração é mais forte, né? Então, por exemplo, Minas Gerais, você vai ter uma concentração grande ali de engenheiros de Minas, no próprio Pará, no Nordeste também a gente tem, no sul do Como país. é que é a escola dessa? A escola é boa? Forma gente? Sim. Tem muita evasão? Você acha que o pessoal Tá, desse... é um curso difícil, tá? Não vou mentir pra você, igual eu te falei, a gente tem muita física, química, mecânica de fluidos, de rocha, do solo, então não é um curso fácil. Tem uma evasão considerável. Assim, eu te falo que, por exemplo, na minha turma a gente entrou, se eu não me engano, com 45 e na formatura tinham menos de 20. E nas federais, que eu já fiquei sabendo, na realidade ainda é pior, porque muitas vezes o cara vem de longe, às vezes, né, não tem o suporte necessário para conseguir se manter até o final do curso, junto com a própria dificuldade do curso em si. Muitas vezes ele não tem condição financeira de se manter. A gente sabe que o curso na federal geralmente é durante o dia, né? São cursos diurno, que dificulta, às vezes, a pessoa trabalhar para conseguir. Você sabe que isso é um problema, né? A falta de engenheiro é problema, ainda mais na área de mineração. Falta de engenheiro na área de mineração, se é que essa coisa do minério no mundo todo, né? Eu nem sabia que a Ucrânia era a rainha dos minérios, dos minérios, essas coisas que a gente aprende, de repente a isso surge geopolítica, ela está totalmente ligada com a mineração. com a mineração, né? Como é que pode, Porque de repente... são minerais de interesse que vão fazer o quê? Avançar a tecnologia do país, a soberania do país. Então, a mineração é intimamente ligada com a geopolítica Mas eu do acho mundo. interessante que essas coisas que em determinado momento a gente não sabe, não tem a menor noção, isso aparece do nada e toma uma importância muito grande. E a gente vê que a área de engenharia é uma até, mas não é até menosprezando, dentro da área de mineração. Coisa muito importante que até pouco tempo, ou até alguns meses, não tinha, e a partir dos tarifácios e tal, surge uma grande discussão sobre E assim, a minério. engenharia de Minas, apesar dela ser pouco conhecida, mas ela é uma engenharia completamente estratégica, assim... vou me ousar a dizer que todas as outras engenharias são possíveis com início na engenharia de Minas. Por quê? Tudo que você for fazer, você precisa de insumo. Quem vai te fornecer? É verdade. Você vai construir um prédio. Você precisa de brita, areia, cimento, tijolo, enfim, cerâmica. Tudo isso Isso tudo vem da mineração. Você vai fazer uma rede de transmissão elétrica. Você tem os cabos, as estruturas, isso veio de onde? Da mineração. Um hospital, por exemplo, todos os equipamentos, tecnologia, a própria maca que está ali, enfim, os monitores, isso tudo vem da mineração. Então, assim, eu te desafio a me dizer uma coisa, hoje, na vida moderna, né, no sistema que a gente tem hoje, que em algum momento você não precisou da mineração. Você chegou a dar aula, não? Você é professora? Não Foi. Não tem esse dom. Mas você é uma pessoa altamente qualificada e que conhece tudo. Me diga uma coisa, o que se acha desse... Cabe curso de EAD na área de engenharia de Minas? É possível alguém formar engenheiro de Minas através da televisão ou do computador? Graças a Deus, ontem saiu o decreto lá falando que acabou o curso de engenharia EAD, né? Agora não pode mais. Não tem como você fazer um curso de engenharia de Minas 100% EAD. Eu acho que engenharia nenhuma. Minas, então... Eu acho que assim... engenharia de Minas, você precisa de laboratório quase o tempo todo, 90% do curso, né? Eu acredito. É o que eu falo, assim, eu acho que até algumas matérias, a parte teórica, você até conseguiria fazer remotamente, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala em torno de híbrido, né? O híbrido, dependendo, eu acho que até poderia funcionar, mas é muito delicado, porque, por exemplo, se eu faço... tô cursando engenharia de Minas aqui no Rio de Janeiro, e o meu laboratório é lá em Belo Horizonte, como que eu vou fazer essa aula prática? Então, é meio que inviável, né? Não tem como, a gente vai muito para campo. Como é que você vai fazer uma aula de topografia remotamente? De caracterização de minério sem você ir para o campo? É verdade. Outro dia você tá falando uma coisa interessante. Outro dia eu telefonei para o professor Renato. Conhece o professor Renato, geólogo? Não conheço. O professor Renato é geólogo.
E ele falou assim, eu falei, oi, Marco Antônio, como é que tá? Não, ele estava no interior do estado, não sei aonde, fazendo não sei o quê, Entendeu? Igual lá, em loco, porque ele precisou ir igual lá. lá na faculdade. A gente tinha uma mini usina de concentração de minério. Como que eu vou fazer isso remoto? A gente tinha a pilha de minério, a gente botava lá no moinho, passava pelo concentrador espiral, enfim, tinha o processo inteiro ali. Claro que existem várias formas de se beneficiar desse minério, mas a gente tinha uma planta ali. Você pra tinha uma sabe? proximidade. Como é que você faz uma aula de química, de laboratório? Não tem condição. Você sabe que eu defendo a questão da turma. Eu sempre fui, essa hora de turma, eu acho interessante. Porque a turma fortalece a união entre os alunos e joga o cara para cima. Sim. Porque, normalmente, é o meu caso, eu como era um aluno mediano, eu tinha algumas referências na turma que eu procurava ficar próximo deles, não de próximo de amizade, mas próximo de aprender para poder chegar perto. Eu acho que turma é uma coisa... É importante você ter aquele contato, né, ali, pessoal com as pessoas, conversar, interagir. Até depois, você sai da faculdade. Eu tenho contato com o pessoal da faculdade até hoje. Às vezes surge uma dúvida, ou então você precisa passar um serviço para frente porque naquele momento você não consegue fazer. E aí a gente está interagindo ali, está conversando. E é legal, porque assim, tem gente lá no Rio Grande do Sul, tem gente em Minas, tem gente que foi para o Nordeste, tem gente lá no Pará, tem gente no país inteiro. Eu não sei, a gente está... Você viu como é que a gente leva leva uma hora rapidinho? A gente pensa que uma hora... Eu queria... Não sei se você está acompanhando, é a questão da PL que está mudando a 5.194. Não sei se você está acompanhando isso, você tem ideia dessa discussão. Eu não sei se lá em Rio das Ostras essa discussão já teve. Porque a gente acha que tem falta alguma discussão nessa proposta, que foi uma proposta feita lá no governo Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, e que depois ela veio variando, e agora está para ser votada esse PL que altera 5.194. Alguns reclamam que todos acham que tem que mudar, porque a nossa lei é de 60... bem retrógrada. Bem, né? Lá para trás a nossa lei, alguém tem que mudar, mas aí também estão reclamando que há alguns jabutis que estão sendo colocados nessa lei para poder atender alguns interesses. Você tem essa ideia? Ou isso é só um delírio meu aqui? Então, Marcão, o pessoal da Engenharia de Minas, eles têm discutido, sim, sobre essa PL. Realmente, eles até levantaram alguns jabutis, como você disse, que precisam ser melhorados. Mas, em função de eu estar nessa questão da reativação da associação e tudo, Você eu não tá um consegui pouco acompanhar afastado. tão de perto, assim, né? A gente tem uma outra frente que está acompanhando isso, eu digo de forma nacional, né? A gente tem uma outra frente dos engenheiros de Minas que estão acompanhando isso. Então, não vou saber te pontuar exatamente o que são. Eu já até li o documento, mas já tem um tempo, então não vou saber me recordar. Prefiro não falar para não falar besteira. Mas de qualquer maneira... Mas realmente tem alguns pontos que a gente Agora, precisa dar atenção. Agora, sim. no plenário do CREA, parece que está saindo uma comissão para discutir, para avaliar isso dentro do plenário. Existe alguns que eu pontos acho que a gente precisa de atenção. Prestar atenção nessa substituição, que precisa, todo mundo é a favor de que a lei é 5.194 mas ela muito precisa antiga. ser muito bem pensada e embasada, porque se for feita de uma forma errada, isso pode trazer mais prejuízo do que benefício. É verdade, você sabe que mudança de lei sempre é perigosa, né? É. Toda vez que você vai mudar a lei é perigosa. Bom, nós já estamos chegando ao nosso horário, mas acho que ainda tem algumas coisas que a gente pode conversar, entendeu? Eu acho que algumas coisas... Como é que você acha dessa imposição? É isso que eu queria que você... Uma coisa que me interessa, essa imposição do governo Trump sobre a questão dos minerais raros ou estratégicos... O que você acha? Isso é imposição? Eu acho que, assim, minha opinião, tá? Claro. Eu acho que o Trump tá fazendo isso... Minha opinião da presidente da associação, pô. Eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tem interesse em ter a concessão para explorar esse tipo de mineral. Então, ele deve, né, tá fazendo essa pressão toda no governo para quê? Para que o governo dê concessão para as empresas americanas se instalarem aqui para poder fazer a exploração. Ele tentou fazer isso em outros lugares também, entendeu? Mas eu acho muito importante o país se manter firme nisso, porque isso é uma questão da soberania nossa, né? A gente não pode entregar isso para eles.
Então, acho que muito em função disso que tá tão pujante esse assunto agora, né? Porque é uma questão da soberania nacional. E eu acho muito que é por essa questão, sabe? Porque ele quer fazer uma pressão no governo para que o governo libere, para que ele tenha, de uma certa forma, uma exclusividade. Porque, assim, as empresas, elas podem fazer a solicitação, né? Claro que o capital não pode ser totalmente estrangeiro, existem regras que essas empresas têm que respeitar para poder se instalar aqui no país, até porque eles não podem tirar isso aqui e levar para fora do país, né? De qualquer maneira, existem as regras, mas eu acho que é mais uma pressão que ele está querendo fazer para ter, de alguma forma, ali uma exclusividade Mas de alguma nisso, maneira entendeu? atende, sabe o quê? Que se esses minerais precisam ser explorados, e precisam mesmo, não é? Eles precisam ser explorados, vai precisar de mais engenheiro de Minas. É. Vamos ter que abrir mais escolas de engenharia de Minas para poder ser que esses minerais são tão raros assim, que merecem ser explorados e que trazem algum tipo de riqueza para o país. Você não Eu acha? acho que a principal questão agora que a gente tem no país é o quê? A gente tem a exploração, mas a gente não tem a industrialização desses minerais. Então, eu acho que agora o que o É o país tal das deveria se commodities que a gente preocupar. vende, Porque assim, a gente preocupar e tira, fazer a manda para transformação. fora e depois importa esse material todo, que seja, né, por exemplo, as baterias, enfim, os próprios carros elétricos. Então, assim, se o Brasil ele tem capacidade para explorar os recursos necessários para a produção desses, né, desses insumos, Você desses acha que a materiais, indústria precisa trabalhar na precisa. Então, industrialização? exatamente, tem que haver industrialização aqui. Eu acho que o governo tem que investir em se instalar indústrias, né, desenvolver tecnologias, que é o que eu disse que aqui no Rio de Janeiro a gente está despontando no país nesse sentido. Mas não é só ficar no projeto, é desenvolver e fazer políticas para que isso se instale aqui no país, para que a gente tenha domínio sobre essa cadeia produtiva toda, né? Não só tire Uma daqui e outra coisa manda que não tem nada a embora. ver com a gente, outro dia, porque a Ucrânia é falta, né? A Ucrânia é a rainha dos fertilizantes. Falou, ué, aí eu fico pensando aqui, não sei se você pode me ajudar nesse pensamento. O Brasil é a segunda agricultura do mundo, ou a primeira? Sim. Ué, a gente não A consegue gente não é fazer, autossuficiente não em consegue fazer, não fertilizante, não. consegue botar. Por A gente quê, hein? precisa. Que a gente Porque é a questão de não você ter o consegue recurso. industrializar para poder produzir fertilizante. Até o interessante, eu vou trazer aqui uma engenheira agrônoma para poder discutir a questão dos biocombustíveis. Nesse caso, é porque a gente não tem um insumo aqui em quantidade suficiente para manter, suprir a necessidade do país. Então, a gente precisa fazer a importação. E aí é uma questão geológica, porque na geologia do país, a quantidade que a gente. Pode ser que em algum momento se descubram outras reservas e a gente passe a ser autossuficiente. Pode ser. Porque ainda falta aí 70% do subsolo para ser mapeado, né? Então, isso em algum momento pode mudar, sim. Mas no momento a gente não é autossuficiente na questão dos fertilizantes. Então, a gente precisa importar Então, ainda para suprir essa então, a cadeia. nossa agricultura é nobre, porque a gente tem dificuldade para caramba, e, no entanto, nós temos altíssima a nossa produção, né? Sim, sim. Independente O disso. Brasil, assim, não é muito minha área de conhecimento, mas a gente sabe que o agronegócio é um dos maiores do mundo, né? Na balança econômica, é uma das principais coisas que o país tem aí, né? Então, é bem importante. Mas nessa questão de fertilizantes, a gente ainda depende de outros países para suprir a demanda do país, que é altíssima, né? Eu não sei se essas guerras todas que vêm por aí, que tem por aí, a gente acaba, ou essas brigas, Brasil e Estados Unidos, a gente acaba sendo surpreendido por uma série de informações que a gente sabia e que de repente surge no jornal. É porque eu costumo brincar que a mineração é um mundo à parte. Apesar de tudo girar em torno dela, mas fica tudo muito ali no submundo, talvez. As pessoas não têm muita dimensão do que envolve isso tudo, né? Nós vamos, para terminar, e para terminar mesmo, porque eu falo para o daqui a pouco, nós vamos ficar aqui horas. Em 2003, 2004, 2005, 2006, mais ou menos, eu estava lá no Sindicato de Engenheiro eu era diretor de comunicação. E aí, conjunto com um menino até que faleceu há pouco tempo, Rafael, a gente decidiu fazer um levantamento junto às escolas de engenharia, como é que estava o perfil dos engenheiros no Rio de Janeiro. Eu sou a favor de pesquisa o tempo todo, para poder você saber onde estão os profissionais e para traçar uma política para esses profissionais. Importantíssimo. Entendeu? Eu acho que o CREA devia ser, o CREA e o CONFEA, o CONFEA disse que fez uma pesquisa, mas eu procurei, não encontrei essa pesquisa do CONFEA, mas o professor Escavarda era um professor da PUC falecido,
era professor da Escola de Engenharia da PUC, ele me falava uma coisa assim, assim, o Bruno, se o Brasil crescer 5, 6, 7% ao ano, 5, 6 ao ano, durante 5, 6, 7 anos, ele dizia para mim lá em 2006, olha, Marcos, se crescer, vai fazer diferença para a engenharia. Nós não Sim. vamos ter engenheiro para acompanhar esse processo. Eu acho que na mineração é isso, não? Se o Brasil Também, crescer na área de mineração, na exploração muito forte, nós talvez não temos engenheiro de Minas suficiente para sustentar Eu acho isso. que não é só engenharia de Minas, não. Acho que Não. vão ser em todos os setores, sabia? Tem que acompanhar esse crescimento, né? E assim, a gente vê, pelo menos é o que eu tenho observado, assim, pelo que eu escuto dos relatos, é que tem diminuído a procura, não só no curso de engenharia de Minas, que tem acontecido, mas nos cursos de engenharia de uma forma geral. E eu acho que isso é muita falta de política, sabe? De incentivo e também de ajudar esses profissionais depois que saem, porque é a piada pronta, né? Eu sou engenheiro, então você trabalha com Uber. Foi o seu caso, quando você lembra que você disse para mim lá atrás, na nossa conversa, quando você saiu da engenharia de Minas, Você sabia fica meio perdido sem saber o que perdidaço, faz, sabe? E assim, não tem como você desenvolver um país se você não tem engenharia, é impossível, é impossível. Então, assim, são muitos pontos de atenção, né, que precisa ter para que isso cresça. Não adianta a gente, vamos aumentar a exploração, vamos aumentar a construção, vamos aumentar tudo, mas você não tem engenheiro, você não tem profissional para poder desenvolver isso, para poder, né? Então precisa sim. Você sabe que o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, está transferindo. Eu falo filial, mas filial é ruim, né? De dizer que vai fazer uma escola filial. Está transferindo, ou está criando, ou está implantando o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica no Ceará. Porque eles identificaram que a qualidade do ensino do Ceará é muito alta. Sim. E ele precisa capturar, se a palavra é essa, ou trazer esses alunos para poder estudar na escola, porque eles são muito exigentes. Muito centralizado também, né? Você tem as grandes instituições de ensino nos grandes centros, e aí realmente você deixa de ter essa outra parte da população, e muitas vezes tem uma boa qualidade de estudo mesmo, a gente sabe, deixa de ter acesso, porque às vezes o cara teve uma boa base, mas ele não tem condição de vir para cá para estudar. E aí essa pessoa fica perdida lá. Tirar a pessoa do Ceará para ir para São Paulo é complicado. Não é fácil, Aí parece que o ITA está transferindo, ou está criando, ou está implantando o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Tem que ser, lá em Fortaleza, eu acredito. essas políticas públicas, elas precisam ser melhoradas, precisam ser vistas com atenção, sabe, para atender essas demandas, para que o país consiga crescer de uma forma que seja sustentável, né? Porque não adianta fazer investimento se você não vai ter profissional para poder desenvolver aquilo ali. E também precisa, para terminar mesmo, a gente precisa incentivar esses meninos que estão no fundamental, no ensino médio, a atender para a tecnológica. Tem que começar da base, que é uma coisa que a gente não vê. Não vê. Não tem as crianças não tem. As crianças muitas vezes não têm noção do que um engenheiro faz, com o que ele vai trabalhar, né? E precisa. E isso tem que ser começado da base, para elas já crescerem, né? Mentalizando o que elas vão querer fazer. Eu acho que o sistema podia, o sistema podia ajudar muito nisso. O sistema Confecre, que tem dinheiro, o sistema Confecre podia ajudar muito nisso. Eu, inclusive, vou até divulgar aqui. Eu escrevi um livro infantil. Como é que é o infantil? Como é que é o nome do livro? Chama Mineirolândia. Mineirolândia? Estou atrás de patrocínio para publicar. Cadê ele? Não trouxe ele? Preciso publicar, não publiquei ainda. Não publicou ainda. Explicando de uma forma muito didática para as crianças o que é a mineração, como que é feita, para que ela serve. Hein? Sabe? Porque as minhas filhas me perguntam, mamãe, o que você faz? Aí eu ficava olhando e falei assim, gente, como é que eu vou explicar para uma criança de 3 anos como que eu trabalho, o que eu faço? É uma coisa muito abstrata para a cabecinha delas. Aí você foi escrever Aí eu escrevi o livro. E que fase que ele está agora? Então, eu preciso agora só de patrocínio para publicar. Se alguém aí puder ajudar. Se alguém quiser, estou aceitando patrocínio. Então, fiz de uma forma bem didática, Você sabe que a Mútua faz isso. Pode procurar Mútua. Através da Aero, procurar Mútua. Você sabe que eu publiquei um livro em chinês. É mesmo? Eu sou bom nesse negócio de maluquice danado. Não fui eu, não, mentira. A ideia é que a gente tinha uma necessidade de traduzir a questão tecnológica chinesa, e tinha o professor, se não me engano, Vladimir Pomar, que ele traduziu
um livro chinês sobre essa questão tecnológica da China e traduziu. Ele trouxe do mandarim para o português e depois a gente tem que trazer do português para o Isso português, aconteceu na que é uma outra Aí dá uns um outro problemas, trabalho, porque a tradução... a tradução não bate, aí você, no final, tem que alguém ler. Eu não sei como é que é o nome disso, do cara que lê o livro para poder consertar o português do livro. Porque dá diferença na tradução, né? Porque você pega do mandarim para o inglês, do inglês para o português. E aí, como são termos muito técnicos, acaba na tradução... Isso, eu não quero me meter nisso, mas de qualquer maneira, a mútua, você pode pode usar. Se o Barata estivesse aqui, eu ia colocar o Barata nessa. Você pode usar a Aero através da mútua para poder produzir esse livro. Você sabia? Porque assim, a mútua faz isso, tem. Eu fiz pensando nisso mesmo, porque eu falei assim, a gente precisa aproximar as crianças do mundo da engenharia, mas tem que ser de uma forma lúdica, para que elas tenham interesse, para que elas achem aquilo legal, divertido e que elas cresçam querendo fazer tem isso. Tem professores que acham isso que você está falando, que para poder estudar engenharia tem que ser de forma lúdica, tem que ter um outro projeto político, um outro projeto de graduação, dos currículos escolares e tal. As crianças crescem achando assim, engenharia é cálculo e é difícil. Eu nem gosto de matemática, mas, sabe, não é por aí, não é só matemática. Já tem um tanta coisa legal para a pessoa não avançar. Entendeu? Então, eu acho que isso precisa mudar e tem que começar lá na base. A gente tem que incentivar as crianças a terem curiosidade de saber como funciona, o que faz, para que no futuro elas se tornem profissionais. Engenheira Bruna, eu queria agradecer você. Você veio lá do Rio das Ostras para gravar esse podcast. Queria agradecer você, é um podcast incrível que você fez, uma vida extremamente interessante sua. Eu quero te desejar muito boa sorte, muita saúde e sorte para você avançar nesse projeto político, tanto profissional quanto no projeto político de reerguer a Associação dos Engenheiros de Minas aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também. Queria te agradecer, queria que você desse um abraço ao pessoal lá de Rio das Ostras, principalmente eu abraçando lá o Almir, e eu estive lá na feira construir agora o final de semana passado e tal, retrasado. Queria um abraço a todos lá, eu vou voltar a Rio das Ostras. Muito obrigado. Marcão, eu que agradeço, né? Deixa aí meu abraço pro Barata, que infelizmente espero que ele já tenha melhorado, não conseguiu participar com a gente, mas assim, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje divulgando minha profissão, porque eu acho que é uma coisa importantíssima, que a maioria das pessoas não conhece, não tem noção do que é a engenharia de Minas, a importância estratégica que a engenharia tem, né, especificamente a engenharia de Minas tem para o mundo hoje. Então, agradeço imensamente essa oportunidade, espero que tenha tirado algumas dúvidas aí. Quem quiser saber mais, fica à vontade, entre em contato comigo. O pessoal jovem que assistir, que tiver curiosidade, tiver interesse na profissão, procura a gente para poder bater um papo. Entra o que? Associação? Tem o nosso perfil lá, afem.eng de Minas. É só procurar a gente no Instagram, o meu perfil... afem.eng. Isso, Eng de Minas. Eng de Minas. O meu é @eng.brunarocha também, vocês podem me procurar lá e a gente está à disposição. Os profissionais engenheiros de Minas do Estado que ainda não se filiaram à associação, procura a gente não cobra anuidade, mensalidade, a gente precisa nesse momento trazer a pessoa. Tá todo mundo unido, falando a mesma língua pra gente conseguir alcançar os objetivos. Então fica o convite e mais uma vez, Marcão, foi um prazer estar aqui hoje. O prazer foi todo meu, um papo incrível, uma conversa muito boa. Essa coisa de podcast é bom, cada vez eu aprendo mais um pouquinho. Foi muito bom, fiquei muito feliz de ter participado e espero que a gente volte aí outras vezes trazendo outras demandas. Com certeza. Obrigado, você. Obrigada a você. Valeu. Tchau, tchau.